Deus, nosso Pai, nosso Senhor, obrigado porque estamos reunidos novamente para estudar a sua palavra. Envie seu Santo Espírito nesse momento, que possamos ter a mente aberta, nós possamos entender a sua mensagem para hoje, que o Senhor envie seu Espírito numa porção dobrada para o Cauê, que vai passar o estudo hoje, que tudo que seja feito aqui seja para a sua honra e para a sua glória. E esteja também com as pessoas que não puderam participar, que elas possam ver o vídeo gravado e que também abençoe elas da mesma maneira. É o que eu te peço, desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Toninho. Eu vou projetar aqui então, irmãos, e aí eu não vejo mais se alguém... Então eu peço que vocês, se entrar mais alguém, que vocês me avisem, tá? Por gentileza. Para eu pedir a leitura das passagens bíblicas. Você guardou aqui, tá? Uhum. Na hora que vocês estiverem vendo a minha tela aí, vocês me avisem, por favor. Já estamos vendo, sim. Vou desligar a minha câmera aqui para melhorar a conexão. Então, no estudo passado, né? O último estudo foi só no ano passado, né? Parece que faz muito tempo. O Rodney, então, passou o estudo da primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o que é essa primeira parte, né? Justamente de quando inicia essa grande profecia, que é a maior profecia de tempo da Bíblia, que ela se inicia com a ordem da libertação do povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E a primeira parte dela, está registrada lá no capítulo 9, fala a respeito das 70 semanas e vários acontecimentos que nós vamos fazer uma recapitulação rápida aqui no estudo de hoje, antes da gente passar para a segunda parte, que é a parte final dessa profecia, que aponta para um importante, na verdade, para dois importantes acontecimentos que aconteceram no céu e que aconteceram na terra também, né, que é no final desse período de tempo. Vimos a respeito do chifre pequeno no estudo passado. Vou pedir para a Marisol ler para nós o texto Daniel 8, de 11 a 12. Leio sim. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então a gente viu que esse poder, né, chamado chifre pequeno, que ele viria após o reinado da Grécia, né? Primeiro foi Babilônia, depois veio a Média Pérsia, depois veio a Grécia, e depois esse chifre pequeno, que é uma ilustração do poder romano, né? Na sua fase imperial e também na sua fase papal. Na época de Jesus, Roma dominava o mundo daquela época, e Jesus nasceu, então, na época onde esse poder já reinava. E vimos que então, que ele tirou o sacrifício diário, né? Porque uma vez que Jesus Cristo foi morto, então o Cordeiro de Deus fez o seu sacrifício com a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue. O santuário foi deitado, houve a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Diz também que foi entregue o sacrifício diário por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade. Vimos que toda a perseguição que aconteceu, né, de Roma diante os cristãos que não aceitavam as alterações doutrinárias não bíblicas que foram realizadas ao longo dos anos, desde a igreja cristã primitiva, a igreja apostólica, até os dias de hoje, podemos dizer, né? Mas durante um período específico, esse poder, ele realmente deitou a verdade e prosperou, que é aquilo que a gente chama da Idade Média, do que aconteceu durante, principalmente, o período da supremacia papal.
que foi de 538, quando o Papa teve aceitação mundial, né? Como sendo representante de Deus na Terra, até 1798, com a morte do Papa Pio VI, onde esse poder perdeu a sua força naquele momento. Então, vimos isso no estudo passado, estou fazendo uma recapitulação aqui, e no verso 14, mas antes eu gostaria de ler o 13. Toninho, você pode ler para nós o verso 13 de Daniel 8,14? Posso. 8,13, desculpa. O verso 13 do verso do capítulo 8. Tá. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, o verso 13 termina com uma pergunta, né? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Até quando, né? E o verso 14 traz a resposta para a gente. Toninho, pode ler o 14 também, por gentileza. Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Bom, então, a resposta que o anjo deu a Daniel, o anjo Gabriel, foi justamente que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E nós vamos entender no estudo de hoje o que significa a purificação do santuário, né? Quero lembrar aos nossos queridos aqui que a qualquer momento que vocês quiserem fazer um comentário, complementar alguma informação, fazer alguma pergunta ou até um questionamento, está aberto para todos aqui se manifestarem. Fiquem à vontade, tá? Como eu estou com a apresentação aberta, eu não consigo ver, então vocês podem tirar do mudo e já entrar falando que a gente pausa para o comentário que alguém quiser fazer. Então, o Roger ensinou no estudo passado a respeito da primeira parte dessa profecia, das 2.300 tardes e manhãs, que fala a respeito das 70 semanas, né? As 70 semanas fazem parte dessa profecia, a primeira etapa dessa profecia, né? E vamos aqui recapitular de uma forma bem rapidinha, só para a gente se contextualizar o que aconteceu, né? Cada evento desses primeiros eventos aqui das 7 semanas e das 62 semanas, estão registrados em Daniel 9, do verso 25, do verso... Cadê aqui? Do verso 24 até o verso 27, né? Primeiro diz, primeira coisa que a gente precisa entender, quando começa a profecia? E aí vimos que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela começa justamente, como está registrado aqui no verso... Deixa eu ver, no verso 24, se eu não me engano. No verso 25, diz assim, ó: Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 70 semanas, 62 semanas, as praças e circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Então sabemos que houve 3 decretos de libertação do povo, mas o decreto onde realmente foi possível o povo voltar para Jerusalém para reedificar a cidade foi o decreto do rei Artaxerxes, né, que aconteceu em 457 a.C., e esse decreto ele está registrado no livro de Neemias, inclusive, né? A história, Neemias foi um dos principais personagens referente a essa saída do povo da Babilônia para voltar e restaurar Jerusalém. E aqui nos versos vai falar que em 7 semanas proféticas, e cada semana profética contém 7 dias, e sabemos que pelo princípio dia-ano, estipulado pela Bíblia, para o entendimento dos livros proféticos, quando se refere a período de tempo, ele é válido, né? Então, se são 7 semanas, 7 vezes 7 dá 49 dias, que significam 49 anos literais. Dias proféticos, que significam anos literais. Nos primeiros 49 anos, aconteceu justamente a reedificação da cidade, né? Diz que seria em tempos angustiosos, e realmente foi isso que aconteceu.
depois mais 62 semanas, até o ungido. O que aconteceu no ano 27? No ano 27 depois de Cristo, que é a soma de 457 a.C., mais 49 anos, e depois mais 434 anos, que fecha essas primeiras 69 semanas proféticas, aconteceu justamente o batismo de Jesus, inaugurando o ministério